Falar em remédio, doutor Roberto Schimbulow, vamos falar do remédio agora que promete controlar os níveis de colesterol no sangue. Muita gente, quase a maioria absoluta das pessoas que tem esse problema de colesterol alto, herdado dos pais, que é a hipercolesterolemia familiar. Aê! Ele acertou. Ele falou que não ia falar antes do programa para não gastar. Para não gastar. E não falei, não gastei, acertei. Acertou. A Michele Loreto vai falar pra gente, então, como é que esse remédio pode ser usado. A cada 300 pessoas no mundo, uma sofre de hipercolesterolemia familiar. E 90% delas não sabem que tem a doença. O estudo publicado no Jornal Oficial da Sociedade Europeia de Cardiologia revela outro dado preocupante. 5 a 10% dos problemas de coração antes dos 55 anos são resultado da doença. A Regina é um exemplo típico. Descobriu que tinha herdado alto índice de colesterol aos 41 anos. Ela lembra que o sinal de alerta foi o infarto sofrido pelo irmão, bem mais novo que ela. Além do colesterol, eu tinha isquemia e o colesterol alto fazia com que eu tinha dor de angina. Mesmo tentando controlar o colesterol alto com remédios e alimentação equilibrada, a Regina passou por 2 cirurgias no coração. E 2 dos 3 filhos dela também herdaram a hipercolesterolemia familiar. O controle que a Regina e a família fazem para diminuir os índices de colesterol vai ganhar um aliado. É um novo medicamento aprovado há 2 meses pela Anvisa. Ele tem nome tão comprido quanto a doença: alirocumab. É um anticorpo que vai atuar sobre algumas proteínas que o organismo produz e que destroem um captador de LDL, o colesterol ruim. Para explicar isso, eu vou usar aqui esses carrinhos. Os amarelos são os captadores de LDL. Eles justamente no nosso corpo captam, pegam o colesterol ruim que está na corrente sanguínea e levam para o fígado. É para onde ele tem que ir mesmo. Só que uma pessoa que tem hipercolesterolemia familiar, isso não acontece. O caminho do LDL fica impedido por essa turma de vermelho aqui, as proteínas. E aí o LDL continua na corrente sanguínea, entope as artérias, provoca AVC, infarto. Com a nova medicação, o caminho fica livre, sem nenhum acidente de percurso, e o LDL vai para onde ele tem que ir, para o fígado. Nós temos hoje em dia as estatinas, que são ótimos fármacos, mas elas tem um grau de redução de 50%, 60% no LDL. Então, esse fármaco novo vem para ser associado a essas estatinas com a finalidade de reduzir o risco de morte, que ainda mesmo com estatina existe nesses pacientes. Aqui no Brasil, o alirocumab só deve estar disponível a partir do ano que vem. Enquanto isso, a Regina segue comendo direito e tendo a consciência de que não dá para descuidar. O hábito alimentar da família é assim, dentro da normalidade. Não tem ninguém assim que saia da linha. Muito bem, isso é importante. Tem pergunta do nosso auditório virtual sobre esse assunto. Pergunta da Janaína. Meu filho de 9 anos tem colesterol alto, 476 fator genético. Ele usa medicamento, faz dieta, mas nunca baixa completamente. Por quê, doutor Calil? O que a gente pode falar para a Janaína? Procure um especialista, porque tem esses novos remédios que ajudam a baixar o colesterol em pessoas resistentes à estatina, à dieta, exercício. Primeira linha de tratamento para colesterol alto é o exercício. Nunca se esqueça disso, exercício e dieta. Depois que você não conseguir controlar o colesterol, vai para os remédios, as estatinas, além de outros remédios. E, por fim, esse remédio novo que nós vamos comentar. Mas uma criança de 9 anos, procura o pediatra, evidentemente, tem remédio, sim, capaz de baixar o colesterol. Esse remédio novo pode ser usado em conjunto com a estatina? Pode ser usado, mas ele é uma alternativa à estatina. Então, muitas vezes, as pessoas que não respondem ao exercício, como eu falei, dieta, que é a principal, não esqueça de, quando usar as estatinas, que são os remédios mais utilizados para baixar colesterol, e lembrando que o colesterol aumenta a incidência de derrame cerebral e infarto, então o colesterol tem que ser baixado, e a estatina é um remédio mais eficaz para baixar o colesterol, além do exercício e da dieta. Sempre estatina, exercício e dieta. Em não conseguindo, está sendo lançado no mercado americano ano passado e agora aqui no Brasil, esses novos remédios para ajudar a baixar o colesterol. Vamos explicar o funcionamento então aqui, doutor Calil. Uma pessoa que tem muito colesterol ruim na corrente sanguínea,
E aí enche, aqui essas bolinhas estão representando o colesterol. Esta parte verde é a nossa corrente sanguínea. O destino correto desse colesterol é o fígado. Sim. Mas tem alguma coisa que está bloqueando, que é a doença familiar do colesterol alto. Aqui está impedindo que esse colesterol chegue onde ele tem que chegar, certo? Esse remédio, ele tira esse impedimento? Esse remédio, quer dizer, as estatinas, o que elas fazem? Elas diminuem a produção de colesterol no fígado e faz o fígado funcionar como uma esponja, que é o que você está mostrando aqui, agindo em algumas proteínas. Esse remédio age diretamente nas proteínas, fazendo com que o fígado funcione como uma grande esponja, para explicar de uma maneira bem didática. E vai acabar sugando, então, sugando todo esse o colesterol da circulação sanguínea. Então, o fígado funciona. Esse novo remédio faz, entre aspas, o fígado funcionar como uma esponja, sugando, como você mostrou, o colesterol da corrente sanguínea e não depositando nas artérias do cérebro e do coração.